titular, ganhou a vaga na lateral esquerda, está falando ao vivo e a gente acompanha com a Jéssica Dias, lateral do Flamengo. Como eu falei, a gente não vinha numa sequência boa, né? A gente estava muito triste, a gente vinha trabalhando muito forte. A gente sabe da capacidade no nosso time, né? Que a gente pode mudar isso tudo. Loucura, então né? A gente veio bem focado hoje, sabia que era um jogo muito difícil. Fortaleza. A gente fica feliz, né? Tá conseguindo um resultado positivo para dar sequência no campeonato e dar mais confiança ao nosso time. Ayrton, como essa vitória também ajuda vocês para o próximo jogo, que é um jogo decisivo, em um lugar um pouco difícil de chegar, uma logística complicada para o Flamengo? A gente sabe que não é só dentro do campo, também tem o externo. Como vocês chegam para esse confronto, que é um confronto difícil, no mata-mata da Libertadores? É uma viagem bastante longa, Caleb né? e Eduardo Sacha. E quando você fala de Libertadores, não tem jogo fácil. Mas o Fortaleza está jogando. Da capacidade do nosso time. Isso dá mais confiança ainda para a gente não estar tomando gol. Que a gente vem trabalhando para não estar tomando gol, né? Então a gente foi feliz hoje e a gente vai trabalhar nesses dias que tem aí para conseguir um bom resultado lá fora. Hoje a gente viu uma atmosfera muito boa aqui no Maracanã, uma boa vitória sem sofrer gols. Talvez dê para dizer que esse jogo, esse resultado de hoje, da forma como foi, principalmente no segundo tempo, tenha sido o jogo da virada. Quem sabe o Dorival agora tendo mais tempo para trabalhar? Cara, o Dorival é um cara que a gente respeita muito, né? A gente está abraçando o trabalho dele e a gente precisava dessa vitória, principalmente em casa, junto com a nossa torcida, para dar mais confiança ao nosso time e a gente seguir, que a gente vem num resultado muito ruim, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, a gente estava lá embaixo, mas isso dá mais confiança ao nosso time e a gente vai trabalhar para daqui para frente. Ayrton, uma linha defensiva hoje, né, diferente, com o Santos ali no gol. Como é que fica a sua cabeça com relação à titularidade? O que você tem achado do seu rendimento particularmente? A gente vem trabalhando para ter oportunidade, né? Mas a gente fica bem tranquilo, né? Quem joga ali dá seu melhor. Então eu venho trabalhando a cada dia, independente se eu jogo ou não. Eu venho fazendo meu trabalho e tá ajudando o time, que é importante. A gente sabe que os jogadores trabalham jogo a jogo, né? Pensando sempre no próximo. Mas quando acabou a partida, a torcida já puxou um vamos virar Mengão em relação ao jogo com o Atlético Mineiro. Qual a importância dessa sequência agora de 5 jogos? O time tá bem para já pegar esse jogo tão importante nas oitavas, já pensando no Atlético Mineiro, já dá para prensar ou realmente passo a passo? Mas como que tá a cabeça já nesse jogo de volta? Bom, com certeza a gente pensa jogo a jogo, né? Então esse gol que a gente fez fora de casa deu uma motivação a mais. A gente sabe da nossa capacidade dentro de casa. É um jogo muito difícil, né? Mas a gente tem muita capacidade de virar e passar de fase. Então a gente está bem tranquilo com isso. Vem pensar jogo a jogo e quando for o jogo deles a gente vai tá pensando melhor e buscar a classificação. Galera, valeu. Tá bom? Valeu, obrigado. Já mais jogadores saindo, a gente mostra também o técnico Dorival Júnior, que reencontrou um grande amigo, né? O Wagner Mancini, treinador do América, que deu dicas sobre a viagem para Ibagué, que não é nada fácil. Já teve lá, Zé? Não. É, porque você tem que chegar em Bogotá, depois pegar um ônibus. São acho que 800 quilômetros, né? É uma estrada bem sinuosa. É complicado. Acho que são 400. Vamos apurar isso aí, mas é menos. São 4 horas de carro, foi o que eu li. Enfim, é um caminho que muita gente conhece, né? O próprio Corinthians foi eliminado lá, né? Teve dificuldades. Esse Tolima é um time enjoado para jogar, tem bons jogadores. É um time bem organizado que sabe se defender e ao mesmo tempo não é aquele time que, não, vou só me defender. Jogou aqui contra o próprio América, o América tentou, arriscou um pouquinho mais, deixou os espaços, eles foram lá e finalizaram. Ganhou do Galo, o jogo. Quebrou a invencibilidade do Galo. É um bom time. Não é aquele time fantástico, né? Que a gente sabe que para enfrentar o Flamengo, você tem que ter um time mais forte nesse sentido, mas dentro de casa acho que ele vai tentar jogar contra o Flamengo, sim. E é interessante, né, como a gente tem o jogo da Libertadores agora, daqui 2 semanas volta a enfrentar o Galo pela Copa do Brasil, mas é assunto na coletiva aí do Ayrton Lucas. E precisamos falar sobre o Santos. O goleiro ajudou no primeiro gol do Flamengo e fechou quando foi preciso lá atrás também. Tá aí, ó. Bem com os pés, bem com as mãos. Números do goleiro na vitória sobre o América. 44 ações com bola, 14 passes certos, um aproveitamento em passes, o terço ofensivo de 50%. Teve a construção do gol
com as mãos, chutes certos, foram 5, ele defendeu 5, 2 consideradas difíceis pela nossa equipe, cruzamentos defendidos ou afastados foram 3. Rodrigo Bueno Santos voltando com tudo. Um goleiro maduro, né? Você tem no elenco do Flamengo o Diego Alves, que, digamos, já passou há bastante tempo o auge da carreira dele, tempo de Europa, mesmo no Flamengo já teve grandes momentos. Você tem o outro lado da moeda, que é o Hugo, um jovem que é instável, né? Vai falhar com um pouco mais de frequência, talvez. E você tem um jogador que hoje, talvez, na lista do Tite para a Copa do Mundo, ele seria o número 5. A gente sabe quais são os 3 goleiros que vão para a Copa do Mundo pela seleção brasileira. O Everson, acho que é o número 4. Do Atlético Mineiro, seria a 4ª opção, né? A gente torce para ninguém ter lesão, né? Acho que o Everson do Galo seria o que iria para a Copa se um dos 3 principais não fossem. Curiosamente, mais um goleiro que termina em 1, né? O Santos é a exceção, né? O Santos, com boa atuação, tanto defensiva quanto ofensiva, mostra que é um goleiro moderno, ao mesmo tempo é um goleiro seguro, bom embaixo das traves. O goleiro precisa ser rápido, ágil, ele tem essa virtude, essa característica. Ele é um cara que já passou por momentos decisivos em Copas com o Atlético Paranaense e respondeu bem, né? Então, me parece, é o cara do momento para o Flamengo, é a solução para os problemas do arco rubro-negro. Ô Zé, goleiro resolve o jogo para o Flamengo? Porque isso foi até assunto na redação. Vamos ver o jogo contra o Galo. O Diego Alves podia não ter saído naquela bola, de repente era outro resultado. O goleiro pode ganhar jogo? O Santos ajudou hoje? Pode ganhar, porque o Santos fez 2 ou 3 defesas antes do Flamengo abrir o placar, né? Fazer o segundo e fazer o terceiro. O Santos fez 2 defesas importantíssimas. E aí pode garantir o resultado, sim. Como pode também dar a vitória ao time adversário. Entregar a paçoca. Mas acho que pode sim. E ele é um bom goleiro. É um bom goleiro. É um goleiro frio. Ele lembra muito o goleiro do passado. Sabe aquele goleiro do passado que não meio Tafarel, Dida. Dificilmente você vai ver ele fazendo gestos para tirar foto, né? Que são as defesas de fotografia, que o goleiro pode pegar a bola e sair jogando. Tem goleiro que gosta de fazer aquela ponte, depois se machuca, pede água, tal, valoriza um pouquinho mais. O Santos não é desse tipo de goleiro, não. Ele se posiciona muito bem, então ele não precisa ficar fazendo tudo isso, né? Com um bom posicionamento, a bola muitas vezes bate nele e é bem frio, é tranquilo. Isso é importante para o goleiro. Eu gosto da palavra espalhafatoso. Ele não é espalhafatoso. Não, você sabe, eu sou irmão de goleiro, né? Meu irmão Rubinho jogou a vida inteira também e tal. E eu perguntei pra ele, né? Eu falei assim, poxa, é o apelido dele, eu não consigo chamar de Rubinho, né? O Nariz, né? Eu falei, o Nariz. Simpático, né? Coisa fraternal. Não, mas desde pequeno, né? Eu falei, Nariz, poxa, por que os goleiros aqui no Brasil, eles fazem uma defesa normal, o movimento que eles fazem mais de 1000 vezes durante a semana, né? Que eles treinam praticamente o treinamento específico de goleiro, cai e fica rolando, pedindo um monte de coisa. Ele falou assim, Zé, é a hora do goleiro brilhar. Valeu, Nariz! Nariz com participação especial aqui no Sport Center. Um abraço pro Rubinho. Olha, o Gabigol tá falando, hein? Vamos lá. Será que ele vai falar sobre as vaias dos torcedores? Fala, Gabigol. É muito grande de ser pai. Então, eu sempre gosto de poder presentear as crianças. Eu sempre fui em jogos também, sempre tive ídolos, né? Pude jogar com alguns, jogo com alguns agora. Então eu tento retribuir o carinho deles. Claro que eu queria que fosse de mais gente. Eu também vi uma senhorinha de 92 anos, né? Eu também queria ter encontrado, mas depois não consegui. Mas é do momento, assim, não era programado. Eu vi ele ali, vi que ele estava bem pertinho de mim e pude presenteá-lo. Agora a torcida do molequinho, né? O menino que se emocionou e tal, também do outro lado acabou te vaiando. Hoje foi um momento ali que até eu queria que você explicasse se você consegue entender. Incrível, 1-0, gol meu, não erro um pênalti, há 30 pênaltis e sou vaiado. Eu brinquei com eles ali, eu falei que agora completei o álbum, as 38 do Brasil me vaiaram. Gabi, você fala já falou até em alguns momentos sobre essa sua relação com a torcida do Flamengo, que chega a ser um casamento, né? Às vezes briga, mas dorme junto. E hoje você teve mais um momento, um capítulo com a torcida, né? Saiu vaiado, mas também saiu aplaudido. Pra falar a verdade, quando briga depois faz amor mais gostoso, né? Gabi,
Hoje a gente ficou sabendo da notícia de que o Atlético Mineiro tinha a intenção de te denunciar no STJD por conta da sua declaração na saída de campo, dizendo que você estaria incitando a violência. Como é que você recebeu tudo isso? Quando eu falei inferno, eu sei que é uma palavra pesada, mas eu não, acho que para um bom entendedor, entenderam que aqui vai ser, a torcida vai comparecer, pelo que eu sei já esgotou os ingressos. E eu acho que o futebol tem um jogo psicológico também. Eu acho que às vezes a gente vê série do Michael Jordan e quando ele faz isso com o adversário é muito bonito. E quando dentro de campo começa a rir, começa a provocar, é ruim. Então assim, eu acho que o futebol tem todos os lados, também tem um lado provocativo, tem um lado emocional, tem um lado que é assim. Eu fui lá contra o Atlético Mineiro, os 2 jogos, eu pegava na bola, todo mundo me vaiava. Então tá tudo bem, eu acho que a gente leva para um lado que parece que vai morrer alguém e não é assim. Toda hora tem cantos homofóbicos e não acontece nada. Então eu acho que cada um faz da sua maneira, eles tomaram essa atitude, também entendo, é o lado deles contra o nosso lado. Mas como eu falei, eles vão vir aqui e vão sentir a força do Flamengo no Maracanã, como a gente foi lá e sentiu a força deles também em casa, tudo normal. A gente já teve um caso no jogo contra o Fluminense que nitidamente você foi vítima de racismo, um juiz já te expulsou alegando que você estava xingando ele. Você acha que quando é com o Gabriel, parece que o buraco é mais embaixo? Acho que sim. Vamos lá, gol contra o Botafogo, quem fez o gol? Eu, impedido. Pênalti contra o Inter. Arrancaram meu dente, não foi pênalti. Contra o Ceará, pênalti em mim, não deram. Então assim, o que eu vou fazer? Eu vou ficar calado? Eu vou entrar no campo e vou ficar calado? Eu sei que eu tenho meu jeito, preciso controlar isso dentro de campo, mas também assim, eu não vou conseguir entrar em campo e ficar moroso. Então é aquela coisa, eu vou entrar em campo, vou dar o meu melhor, eu vou errar, vou acertar, mas creio eu que essa má fase minha tá boa, né? Tá achando o caminho. Agora a situação de você ter batido o pênalti pra fora, né? Ainda não tinha acontecido, 2 tinham ido na trave. Como é que foi ali no momento da cobrança? O que deu de diferente, né? Porque o normal é você acertar. Foi isso, eu errei. Não, mas eu treino bastante e vai acontecer de eu errar. O que eu tento assim é fazer o goleiro não ir na bola. Então eu consegui isso. Acabei batendo meio mascado, o campo não estava em perfeitas condições ali, tanto que a bola saiu meio mascada. Mas, cara, naturalidade. Quando eu faço, tá tudo bem. Quando eu erro, eu sei que eu preciso melhorar. Segunda-feira eu tô lá em campo, no Ninho, treinando. Vou bater mais 500 pênaltis e espero não errar mais. Mas vai acontecer, sinto lhe informar. Depois de 2 jogos fora de casa, vocês encontram hoje a torcida do Flamengo. Dá um gás a mais depois dessas derrotas, a torcida hoje. Essa sequência aqui fora de casa, vocês reencontraram hoje a torcida do Flamengo. Dá um gás a mais para esse próximo jogo da Libertadores? Olha, eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho. A gente entende a torcida, às vezes também não entende, mas eu acho que eles agem com paixão, como eu também ajo com paixão dentro de campo. A gente tem que entender isso, mas a gente vai jogar nosso futebol. A gente mudou de treinador faz pouco tempo, a gente vem numa sequência boa, creio eu que a gente vem crescendo. É que é difícil falar que quando a gente perde, a gente está crescendo, né? Mas creio eu que ninguém chega no ápice só ganhando. Então as derrotas vai fazer a gente aprender coisas. E o importante é a gente ir pro próximo jogo e não errar as coisas que a gente já errou. E sim acertar essas coisas e aumentar nosso nível de jogo. Valeu, galera. Valeu. Muito bem, aqui estamos então. E se havia dúvida da reação do Gabigol, um sorriso franco do jogo, não vai se deixar afetar em nada para a Libertadores. O sorriso ficou mais fechado, ele ficou sério quando foi citada a história do inferno, que eu acho que não tem nada demais. Falava aqui, quantas torcidas fazem inferno verde, inferno vermelho na recepção? Aí essa palavra é vista como violenta. Daqui a pouco o Leonardo Gaciba vai falar dos lances de arbitragem, ele também ficou inconformado com esse tipo de coisa. Zé? Eu acho ridículo isso. Sinceramente, eu acho ridículo. E você vê que ele sente, né? Ele fala, não, é inferno, eu sei que é uma palavra pesada. Não é uma palavra pesada, é uma palavra do nosso cotidiano. Você não pode falar, não pode dizer, quer dizer, as pessoas que leem a Bíblia, então não podem, tem que cortar aquela palavra da Bíblia porque não existe. Não é assim, a gente tem muita... Em determinados momentos nós exageramos demais. E o Atlético, nesse caso, para mim, foi exagerado. Não teve...
o Gabigol não falou nada daquilo que é o normal. Quando ele quis dizer inferno, é questão de interpretação. Inferno quer dizer a pressão da torcida do Flamengo, o caldeirão que vai ser o Maracanã, uma coisa natural que as pessoas, sabe, pegam para criar picuinhas e, sabe, aquela coisa do cancelamento, né? Da lacração que se fala hoje, né, os termos mais modernos. O Atlético, no meu modo de ver, o Atlético exagerou, né? É isso. Eles vão ver lá, eles vão sentir o Maracanã, o que é o Maracanã. Eu ouvi, eu estava acompanhando ao vivo, falei, pô, é uma declaração legal, até que vem do espetáculo, você fica com mais vontade de ver o jogo da volta. Que tal a entrevista do Gabigol, Bubu? O sorriso que eu destaquei um pouco antes, na saída, acho que foi a tônica, né? Quase todas as respostas, ele, né, com a boca aberta, né, ali, todo, né, brincando, sarcástico, irônico, eles dão uma resposta e ele mesmo ri dele mesmo, né? Não me pareceu algo mentiroso, não. Pareceu algo bem honesto. Acho que ele está de bem com ele mesmo, inclusive com os próprios erros, né, com as vaias que ele tem recebido. Né, não vou dizer que é sinal de maturidade, mas é um cara seguro do profissional que ele é, do trabalho que ele desempenha, da capacidade dele, né, da importância dele para o Flamengo ainda. Mesmo ele admitindo, estou em má fase, mas a má fase dele é melhor do que a boa fase de muitos dos jogadores, né? Então ele me parece muito bem resolvido, e parece, né, aquele cara meio que inabalável, assim, sabe? Estou muito bem aqui e vou continuar sendo um cara decisivo, vou bater pênalti, vou errar, vou acertar, mas vou para frente. Agora, só sobre essa questão do inferno, que aliás deu polêmica em música do Roberto Carlos, né? Quero que tudo vá para o inferno, né? Durante um tempo ele parou de usar isso, né? Mas eu acho, em termos de futebol, a gente que acompanha futebol há muito tempo, isso é coisa mais antiga do que qualquer coisa, né? O caldeirão, você vai jogar no caldeirão, é um alçapão, você pode, se você quiser levar ao pé da letra, tudo isso é um terror, né? Ai, meu Deus, vai ser um inferno lá. É uma expressão muito comum, utilizada em esporte, não só em futebol, e eu acho que o Gabigol passa, sim, a ter o direito de falar, sou perseguido. Porque muitas vezes as coisas com ele, pro bem e pro mal, né, vão para a enésima potência. Esse é o tipo de coisa que, talvez se um outro jogador falasse, o Felipe Melo, tem um poder de nitroglicerina ali, né? As pessoas ficam atentas a tudo que o Felipe Melo faz, esse tipo de jogador. Se fosse um outro atleta mais low profile, acho que ninguém ia fazer nada. Como é o Gabigol, a repercussão é maior, tal. Então, nesse sentido, ele pode falar. O Gaciba está com a gente hoje, né? Um orgulho pra gente. Vai poder falar também sobre isso, talvez. Se não tem perseguição para ele em campo, o dente quebrado, não marca pênalti aqui e tal, mas eu acho que nesse extracampo, nas falas dele, as pessoas querem ouvir o que ele fala e querem que ele seja punido por isso, por aquilo. A gente vê algumas discussões sobre isso de tribunal para cima dele.